Comento a todos mais uma vez com a paz do Senhor. E nós vamos estar lendo o texto que encontra-se no livro de Salmos, capítulo 78, do verso 1 a 8, que diz: Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não nos esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Amém? Podem se aceitar. O Salmo 78 é um cântico de Asaf e é uma ordem que Deus deu ao seu povo. A gente tem por princípio sempre ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. A Bíblia nos ensina isso e fala sobre isso no livro de Eclesiastes. E às vezes a gente deixa algum legado para os nossos filhos, que muitas vezes são legados negativos ou legados positivos. A gente anda num mundo meio complicado, onde cada um faz o que bem se entende, ninguém mais rege a palavra de Deus como princípio básico na sua vida e muito menos na sua casa, onde os valores são perdidos, tudo é permitido, tudo é possível, nada tem consequências, porque isso faz parte de um mundo totalmente louco, hoje o qual nós vivemos. Às vezes a gente procura deixar aos nossos filhos um legado que não é um bom exemplo, para que um dia eles, como homens ou mulheres formados, constituídos, passam a seguir aquilo que nós um dia fizemos. Se meu pai fez, eu também posso fazer. Se a minha mãe fez, eu também posso fazer. Esquecendo que tem algo muito maior do que eu, do que você, que deve reger verdadeiramente a nossa vida, a nossa casa, com que rege também a casa de Deus. E Asaf teve a incumbência de transmitir ao povo, quem sabe a história do povo de Israel, que andou em obediência e desobediência por vários momentos e períodos da sua história. Quem sabe um alerta para a nossa vida hoje serve para que a gente, quem sabe, pense e reflita um pouco como é que tem sido a nossa vida e o que nós pretendemos dela daqui para frente. Quem sabe seja o momento de nós darmos um basta em muitas coisas, para que a gente possa existir de uma forma diferente desse mundo, mostrando verdadeiramente quem somos e não o que nós queremos ser. Eu preciso demonstrar algo que eu tenho ouvido e eu tenho aprendido, e aquilo que eu tenho recebido daqueles que me alimentaram, de certa forma, com coisas que verdadeiramente pudessem ser boas para a minha vida. Certamente, pai e mãe nunca pensa mal aos seus filhos e procura sempre educá-los da melhor forma possível. Mas muitos pais e mães não são exemplos.
Quantos pais levam, insistem para que os seus filhos tenham comportamentos mundanos, levando eles até a ensinar a beber, a fumar, a usar vinheiros que não são condizentes com a realidade, levando filhos até mesmo a casas de prostituição para saberem como é que se aprende, como é que se faz. Eu tive muitos amigos que tinham seus pais que levavam, na adolescência, seus filhos a casas de prostituição. Qual é o ensinamento, essa vida desse jovem que aprendeu e carregou, sabendo que o pai o levou a determinadas casas e as situações? Certamente aquilo que ele estava aprendendo, ele estava se alimentando para que um dia ele também pudesse fazer da mesma coisa, porque era tudo normal. Ensinava o filho a beber, a como beber. Mas nós temos exemplos na palavra de Deus que fala que como Asaf estava tentando transmitir ao povo, é o que a igreja tenta transmitir à vida de cada um de nós, por aquilo que nós ouvimos e aprendemos diante da sua palavra. As histórias devem ser contadas e mantidas. A nossa história deve ser montada dentro de algo que tem alicerce, tem segurança, tem base, tem solidez, para termos uma vida rica e abençoada pelo seu poder. Legado é aquilo que é passado a outros. Então eu quero te fazer uma pergunta: o que você tem passado para os outros? Qual é o testemunho que você tem dado aos outros? Primeiramente dentro da tua casa e depois fora da tua casa. Porque dentro da igreja todos nós somos bonzinhos, Todos santos, não existe pecado em nós, nem no pensar, nem no ouvir, nem no ver, nem no falar, nem no sentir, e muito menos no agir. Todos nós somos perfeitos dentro da igreja. Mas quem sabe, pondo os pés para fora, a nossa boca muda, o nosso pensamento é alterado, o nosso ouvido, damos ouvidos a tantas coisas absurdas, e as nossas atitudes são muito piores do que às vezes nós imaginamos. Não que nós sejamos assim, mas assim acontece em muitos lugares. E a gente precisa fazer com que a gente deixe algo de positivo. Às vezes a gente dá uma educação secundária aos nossos filhos, ensinamos os nossos filhos em determinadas situações, tentamos deixar um legado, uma herança, um bem, para que ele possa ter uma vida financeira também tranquila e abençoada. Mas esta geração que hoje vive, precisa receber algo de nós, para quem sabe devemos colocar esta geração no eixo que verdadeiramente eles devam seguir, os trilhos que devam andar, as correções que precisam ser feitas. Eu preciso melhorar, com certeza, em todos os sentidos. Quem sabe a minha forma de pensar, de agir e de viver requer mudanças na vida. Mas quando a gente procura entender, é necessário que a gente tenha comportamentos e vontade para isso. Senão nada acontece. Há diversos meios de se preparar uma geração. Eu preparo, quem sabe, a minha descendência para um estudo, para uma profissão, por uma carreira, por uma idoneidade, por uma fidelidade. Mas também, no entanto, o mais eficaz, santo e atual é no Senhor, aquele que é o caminho e aquilo que é a nossa herança. Não existe nada melhor do que nós, como pais ou como filhos, recebermos da parte de Deus toda a instrução e tudo aquilo que devemos aprender verdadeiramente, para que nós possamos crescer cada dia mais em nossa vida.
Sabe que existe um legado profético, espiritual sobre sua vida, no que diz respeito à responsabilidade de preparar uma geração? Não só para o enfrentamento daquilo que está por vir. Às vezes a gente prepara, aqueles que estão ao nosso redor para como viver diante de situações adversas. O mundo pode sofrer isso, então a gente saiba como convencer, como vencer, como superar. Mas como também um grande legado espiritual que cabe a mim e a você é levar a conhecer o Senhor e ver sua manifestação de poder. Ou seja, eu preciso ter um cuidado e zelo de fazer com que os meus filhos conheçam verdadeiramente Deus e o poder que Ele tem sobre nós. Às vezes a gente omite, erra, deixando, quem sabe, a prioridade do ensino da palavra de Deus em segundo plano, porque a gente vê que as coisas são outras prioritárias para a nossa vida. Eu ensino meu filho daquilo que está por vir, a como corrigir, a como vencer e a como superar. Mas eu nunca posso deixar de levar o conhecimento dele a Deus e principalmente do seu poder. O mundo se perdeu. Estava conversando com uma pessoa, o montador dos produtos que eu faço. Ele estava comentando que um cliente dele é totalmente ateu. E ele fica questionando a cada vez, né? Vocês acreditam em Deus que vocês não veem? Em Deus que nada faz? E fala coisas absurdas. E hoje ele está numa situação de saúde assim, péssima. É consequência do erro? Não sei. Mas quem sabe se ele desse valor a um Deus ao qual ele não vê, mas que ele já ouviu falar de alguém, por intermédio de alguém, quem sabe poderia ser a grande salvação da vida dele. Às vezes nós jogamos fora e desprezamos um grande recurso que nós temos: Deus a nosso favor, que peleja por nós, que guerreia por nós, que nos atende nas pequenas e nas grandes coisas, porque a gente crê, mesmo que os nossos olhos não o vejam, mas pela fé nós vemos o seu mover e o seu trabalhar pelas nossas vidas. O que devemos deixar para a próxima geração? O que você pretende deixar para a tua geração? O que você pretende deixar como servo de Deus, como cristão que você é, para esta geração que ainda está por vir, ou até mesmo a que hoje vive junto a nós? A primeira coisa que temos que deixar para a próxima geração é um exemplo de confiança em Deus. Muitos não confiam em Deus. Muitos deixam Deus de lado para tudo na vida. E o verso de número 6 e o 7, a parte A, diz assim: de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles, os filhos, porão a confiança em Deus. Você quer que o teu filho confie em Deus? Demonstre a ele que você confia em Deus, que você depende de Deus. Nós vivemos no meio de uma geração que acredita em tantas coisas absurdas, mas não acredita nada em Deus. As pessoas acreditam em horóscopo, em superstições, em doentes, em cristais, em fantasmas, mas acreditam um pouco em Deus. No pé de coelho,
né, no trevo de 4 folhas. Tem gente que anda com isso na carteira, no bolso, como sinal de prosperidade, de bênção. Onde elas colocam verdadeiramente a sua vida e o que elas estão transmitindo à vida de seus filhos. Muitas crianças acreditam, por culpa dos pais, mula sem cabeça, Saci Pererê, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, em bruxa, em gênio da lâmpada. Quem é que ensina as crianças? Nós. O que você espera como base de uma vida que acredita em coisas que não são do conhecimento e nem da parte do ensino de Deus sobre as nossas vidas? As escolas ensinam isso e os pais ensinam isso. Então, quem sabe nós precisamos levar os nossos filhos e a esta geração que anda aí meia perdida, desorientada, a poderem confiar em Deus. E eu preciso, como pai, demonstrar e mostrar aos meus filhos que eu acredito. E se eu acredito, é um bom ensinamento para a vida dele, para que ele possa também acreditar, ter como padrão para a sua vida no dia a dia. Deus está convocando uma geração que se coloque como modelo, como exemplo de homens e mulheres que acreditam em Deus. Eu quero ser um modelo, mesmo que até agora eu não seja. Mas eu quero me tornar um modelo, para que meus filhos possam um dia se espelhar em mim e me dizer sobre a meu respeito coisas positivas. Nada que venha denegrir a minha imagem perante a família, perante o mundo, perante quem quer que seja, mas que eu possa deixar um legado de um modelo de homem que acredita em Deus. Mesmo que as situações estejam adversas, eu preciso mostrar que existe um Deus que trabalha a meu favor. E no tempo de Deus vai acontecer. Eu preciso mostrar isso a eles. Que ponham em Deus a sua confiança, para que fiquem um modelo, um testemunho, um exemplo de alguém que confia no Senhor. As coisas boas que fazemos e aquilo que procuramos deixar, certamente vão encobrir aquilo que nós fizemos de errado. Com certeza. Quem nunca errou? Todo mundo erra. Todo mundo peca. Uma situação e outra, mas pecado não tem diferença e não tem tamanho. Pecado é pecado. Quem sabe eu não peque numa área da minha vida, mas quem sabe em outra área eu sou suscetível a isso. Então é sobre isso que eu devo me precaver, me guardar e confiar em Deus, para que Deus possa me dar desta segurança. E nesse sentido de poder confiar em Deus e levarmos as pessoas a confiar em Deus, tem 2 desafios para a nossa vida. O primeiro desafio é deixar um testemunho para que a próxima geração creia em Deus, através do testemunho da nossa fé. É um desafio, nós precisamos demonstrar aos nossos queridos, às nossas gerações, que nós temos fé em Deus. Eu preciso testemunhar isso. Quando acontece algo na minha vida, acontece porque Deus assim permitiu. E pela fé eu testemunho, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Não de uma maneira proposital de qualquer jeito, mas mostrando que aquilo foi porque eu criei e o meu testemunho de fé, Deus me alcançou e me concedeu pela sua graça a bênção que eu necessito sobre a minha vida. Porque nós corremos o risco de ter uma geração cada vez mais cética, cada vez mais ateia e mais distante de Deus. O que você pretende para o teu filho? Que ele faça parte desta geração que está totalmente distante de Deus? Ou você quer teu filho próximo de Deus?
Eu acho que quando a gente tem filhos maiores, de mais idade, onde a gente não tem muito controle mais sobre a vida deles devido à idade, é difícil você querer impor. Por isso que o bom é quando desde pequeno você possa ir alimentando aquela vida, através dos teus testemunhos, através da palavra de Deus, para que eles cresçam com solidez na sua vida. Por isso que os jovens, os filhos, os pais que têm normalmente crianças, adolescentes, existe uma grande preocupação sobre isso. Porque é o tempo de que eles sejam cada vez mais firmados nos caminhos do Senhor. E o segundo desafio que cabe a nós é deixar um testemunho para que a próxima geração creia no poder de Deus. Sabe o que é necessário isso? A tua experiência com Deus. É os milagres que Deus pode fazer sobre a tua vida e tem feito na tua vida. Testemunho isso, o poder que Deus tem, os milagres que Deus faz. Para que eles vejam não apenas crer, mas além de crer, entender que Deus tem poder para mudar toda e qualquer história da tua vida. Um testemunho de cura, de libertação, de restauração, seja no que for, testemunhe isso, os milagres que Deus pode fazer. Às vezes a gente se cala, às vezes a gente se omite, e a gente impede que esses testemunhos, não só aqueles que constam desde Gênesis até Apocalipse, mas os teus testemunhos de fé, as experiências que você tem com Deus, a intimidade que você tem com Deus, leve isso ao conhecimento dos teus filhos. Às vezes a gente quer que os filhos estejam na igreja, mas o nosso exemplo não é o melhor, por vários motivos. Às vezes nós mesmos não priorizamos o estar na igreja como deve estar. A igreja é uma casa de oração, a igreja não é lugar de confusão, de briga, de desentendimento, é um lugar onde nós somos alimentados espiritualmente pela palavra de Deus, para que você receba a força, para que você receba a fé, para que você receba algo de Deus, para você vencer quando você pisar daqui para fora o que tem de tanta adversidade, procurando nos atingir, nos destruir e nos derrubar. Um segundo exemplo que nós devemos deixar para a nossa geração e para esta geração é obediência a Deus. O verso 7, parte B, diz assim: não esquecerão os teus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Se hoje nós não nos dispusermos a obedecer a Deus, a próxima geração vai achar que não vale a pena obedecer. Isso é muito importante porque fazemos parte de uma geração que não gosta de obedecer, mas sabe do que ela gosta? De questionar tudo, os valores, os princípios, as direções que são dadas. Ninguém obedece. Mas ao invés de obedecer, existe um questionamento: por que não? Se o outro faz, eu posso fazer também, por que me impede? Os valores são totalmente mudados, os princípios são alterados. Via de regra, as pessoas fazem o que querem e não o que é certo. O mundo está assim, faz o que você bem entender, a vida é tua. Te dá prazer, te dá alegria de agir assim? Faça. O mundo não corrige nada. O mundo não nos ensina, totalmente o contrário à correção. Faz o que você bem entender, com a tua vida, com a tua família. Porque ninguém tem esse princípio que é obedecer. Quantos filhos desobedecem os pais?
Quantos filhos maltratam seus pais? Quantos filhos abandonam seus pais? O que nós esperamos dessa geração que nós estamos formando? É tempo de a gente pensar e analisar. Não podemos pactuar com essa geração rebelde e insubmissão que se recusa a obedecer ao Senhor. Que as nossas orações sejam para que eles verdadeiramente estejam em obediência a nós pais, mas também obediência a Deus acima de tudo. Temos que marcar a próxima geração com o princípio da obediência. Não sejam desobedientes. Sejam obedientes a seus pais. Sejam obedientes à palavra de Deus, procurando fazer aquilo que é importante para a tua vida. Um terceiro princípio que necessitamos nós é a constância. É difícil você se manter, constante naquilo que você faz. O mundo parece que as pessoas aprenderam a desistir e abandonar muito fácil as coisas. Não existe uma constância na vida. Eles não são levados e ensinados a isso. Muitos são inconstantes no trabalho, outros são inconstantes no relacionamento, seja amoroso, afetivo ou de amizade. Leva o quanto for necessário. Eles não permanecem constantes naquilo que fazem. O verso 8 diz assim: eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. As pessoas não são constantes em nada na vida. Nos estudos, abandonam, não dão seguimento, desistem no trabalho, nos seus relacionamentos. O povo também de Deus andava ocioso, oscilava muito entre crer e obedecer a Deus. Ora, eles gritavam: ó, que tu disseres, nós faremos. Em outros momentos eles diziam: ora, por que nos tirastes do Egito? A gente precisa ser constante com aquilo que faz. Constância é compromisso. Eu tenho um compromisso na minha vida, e aquele compromisso eu vou levar até o fim. Não vou desistir. Não vou parar de lutar, seja para aquilo que for. Nós precisamos continuar. Temos que deixar essa herança, esse legado, esse referencial de uma fé firme e constante em Deus. Que os nossos filhos, depois de nos observarem por anos, possam ter segurança para servir a Deus. Eu parou para pensar, você transmite segurança aos teus filhos de verdadeiramente servir a Deus? Porque quando nós procuramos dar segurança aos nossos filhos, e principalmente segurança com base na palavra de Deus, eu preciso dar a eles subsídios para isso. Eu confio plenamente, eu tenho fé, eu creio nos seus milagres, eu creio no seu amor, eu creio na sua misericórdia, eu creio na sua benignidade, e eu creio no seu poder. Eu preciso trazer segurança à vida deles. Quantos de nós somos ainda inseguros em algumas coisas, que precisamos certamente mudar esse comportamento? Porque quando eu demonstro segurança, ele também vai ter segurança naquilo que faz. Ele não vai ter medo de ter os desafios pela frente, porque ele sabe que tem alguém muito especial que o acompanha e o guarde a todo tempo, a todo instante. E o quarto exemplo, que fica como base a fidelidade, para que a gente possa, conforme o verso de 8 que diz assim: eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel.
precisamos também falar um pouco sobre fidelidade. Porque se nós formos uma geração infiel, nossos filhos seguirão nosso exemplo. Você quer que teu filho seja fiel? Mostre que você tem fidelidade também a Deus. A fidelidade, quem sabe, tratando dessa parte, nada mais é do que nós obedecermos, lermos a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus, orarmos, jejuarmos, buscarmos a face de Deus, sermos obedientes sobre os seus ensinamentos, que é inclusive sermos ofertantes e dizimistas na sua casa, onde muitas vezes a gente é fiel a um monte de coisa, mas alguma coisa a gente deixa de ser fiel, de ser obediente a Deus, por aquilo que Ele tem nos ensinado. A infidelidade é também reflexo de ingratidão do coração. Às vezes existe uma falta de gratidão no nosso coração. A gente só acusa. Parece que a gente só tem palavra para acusar, mas às vezes a gente pouco agradece pelas coisas que às vezes nós passamos ou vivemos. E às vezes a gente acha, não foi mais do que a obrigação de fazer isso. Eu preciso ser grato. Aquele que anda ao meu lado e grato para com Deus por tudo que Deus tem gerado sobre a minha vida. No Salmo 78, Deus convoca a geração presente a estabelecer um modelo. Deus está querendo fazer de nós um modelo para a geração que nós estamos proporcionando, que são os nossos filhos, e esta geração que anda aí fora. Para que essas gerações futuras não sigam no caminho de infidelidade do passado. Você precisa saber que se você hoje for fiel, a geração que vai sair de você vai usufruir das bênçãos da sua fidelidade. Quando você é fiel, os teus filhos vão usufruir das bênçãos que você tem gerado através da tua fidelidade. Deus vai te honrar e te proporcionar tudo isso. Mas se você for infiel, além de não deixar bênção, você deixará um legado de infidelidade. Precisamos marcar esta geração com um modelo de fidelidade. Eu preciso marcar a minha geração, Natan, Nicolas e Mateus, com confiança, com obediência, com constância e com fidelidade a Deus, para que através dessas atitudes, do que eles têm ouvido e aprendido de mim e da mãe deles, a pastora Edson, eles possam usufruir das bênçãos que Deus tem para nós. Eu peço isso a Deus, para que a minha vida seja um modelo. Eu não sou perfeito, e estou longe disso, mas eu procuro ser um modelo, onde um dia eles possam se espelhar e dizer, o meu pai foi assim, assim e assim, com bons testemunhos e com boas palavras. Do que ao invés de ouvir, quem sabe num dia onde eu não mais estiver aqui, o meu pai foi isso, foi aquilo, somente coisas ruins. Eu não quero deixar esse legado a eles, mas eu quero deixar um legado, que eles possam verdadeiramente serem vidas submissas, obedientes e comprometidas com Deus. Porque comprometidas com esse Deus, eles poderão alcançar aquilo que eles necessitam e desejam. E além do mais, Deus sempre não nos atende, Deus nos surpreende com as suas atitudes. Atender eu posso atender a qualquer um, surpreender não, mas Deus nos surpreende. Então, se você quer algo para a tua geração, confie, obedeça, seja constante, seja fiel, para que Deus possa proporcionar as bênçãos sobre a tua vida. E para concluir, é necessário que nós vivamos de tal maneira que as pessoas nas futuras gerações
possam ser inspiradas a conhecerem a Deus e a viverem para a glória de Deus. Que você possa ser um meio de inspiração para que eles possam conhecer a Deus e viverem a glória de Deus sobre as suas vidas. Amém? Amém? Que aquilo que nós um dia ouvimos, que nós possamos levar adiante. Construa uma história na tua vida, para que através desta história, um dia, onde se lembrar quem verdadeiramente você é, quem você foi e o que você gerou sobre aquela pessoa a qual ouviu um dia de você os ensinamentos, a educação e o amor a quem você deveria verdadeiramente seguir. O Nicolas foi trabalhar, acho que na quinta-feira ou sexta, naquela senhorinha. Participou de uma festa, ele foi lá, o único que foi chamado foi ele, né, do grupo, uma senhora que fez 90 anos, uma senhorinha muito elegante, né? Não era daquela foto, né? Não, 90 anos, lógico, com as suas amigas tudo da mesma idade, então você já viu a festa como que é, não é só os idosos. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção, que tinha lá num papel bem escrito, todos os tópicos marcantes da vida dela. Até a gente estava até comentando em casa, poxa, é gostoso, porque às vezes a gente esquece de determinadas coisas, que muitas vezes vale ser lembrado. Porque aquilo que foi marcado como história, foi algo que muitas vezes você não conseguiu fácil. Foi com luta, com dedicação, com empenho, com esforço, com derramar de lágrimas, de dificuldades. Isso faz parte de uma história. Né? Quem tem 90 anos, imagina o que tem de coisas para contar, as experiências vividas, as coisas boas que são deixadas. Certamente o pastor Sérgio, a pastora Edson, o irmão Alexandre, tem uma história que eles aprenderam de quem? Do apóstolo e do apóstolo, que procuraram levá-los, ensiná-los e a mantê-los no caminho do Senhor. É fácil, lógico que não é fácil, mas é recompensador, recompensa, né? Traz bênçãos e paz aos nossos corações. Eu sei que o legado que tem deixado por eles é algo que marca, e hoje eles se sentem que seguros por formarem os filhos dentro de um caminho que eles creram, confiaram, obedeceram, permaneceram constantes, não foram ociosos e foram fiéis a todo tempo e a todo momento. Qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos? Já pensou nisso? O que você está pensando em deixar como legado para o teu filho? Isso aí você pensa em casa, medita em casa, para que você possa depois colher os frutos de tudo isso. Porque através da tua vida, do teu exemplo, do modelo de homem e de mulher que você é, você vai trazer benefícios e bênçãos para a tua geração. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor Deus e Pai, eu não sou nada, eu não tenho nada, Deus, mas o meu desejo é te servir, é te obedecer, é andar segundo a tua palavra. Se eu não tenho feito isso, ó Deus, perdoa, ó Deus, mas coloca novamente a minha vida nos teus trilhos, na tua estrada e nos teus caminhos, ó Pai, para que eu possa mostrar a ti, ó Deus, que eu creio verdadeiramente no teu poder, na tua misericórdia e na tua benignidade. Eu também te peço, ó Deus, que eu possa ser um exemplo para os meus filhos, um exemplo para os servos e irmãos nossos desta casa, desta igreja, que eu possa ser um exemplo fora destas quatro paredes, ó Pai, para que o mundo veja quem verdadeiramente eu creio e tenho dentro da minha vida, Pai.
Que a minha vida seja uma vida de testemunho, de bênçãos e de vitórias. Que não seja nada vergonhoso, ó Deus. Que não seja nada que venha denegrir não somente a minha vida, mas principalmente o teu nome, ó Pai. Mas que nós possamos crescer, ó Deus, nesse relacionamento, para que a nossa vida seja totalmente dispostas a te servir, a te adorar, a todo tempo, a todo instante. Que esta geração que anda meia perdida neste mundo, ó Pai, que nós, ó Deus, sejamos, ó Deus, instrumentos, ó Pai, para trazer a cada uma delas ao conhecimento da palavra de Deus. Que nós sejamos inspirados a nunca calar os nossos lábios, ó Pai, mas de falar de um Deus, de um Jesus, de algo que é verdadeiro, que é vivo e presente junto a nós, ó Pai, para que possamos trazer esta geração junto a Ti, em nome de Jesus, ó Pai. Nós assim te pedimos, ó Deus, e certamente o Senhor há de nos moldar e há de fazer com que alcancemos, ó Deus, esta graça, vivemos as nossas vidas, famílias, os Teus caminhos, e este mundo se rendendo aos Teus pés e reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, ó Pai. Nós assim oramos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Deus abençoe.